Bom dia, tudo bem com você? Mais uma manhã juntos aqui para aprendermos a palavra de Deus. Aqui hoje será esclarecido acerca das instruções para a prática diária, aonde o apóstolo Paulo nos ensina acerca do que devemos fazer diante daquilo que o Senhor nos ensina no dia a dia para então praticarmos. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença. Obrigada, Senhor, por este dia tão lindo. Obrigada, Pai, pela Tua graça. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez, continua fazendo e fará cada vez mais por nós. Eu te louvo, Jesus, pela tua fidelidade, pelo teu amor, porque o Senhor nos amou e em cada ato de amor o Senhor nos ensina a caminhar diante da tua presença de forma honrada, caminhar diante de ti, executando o bom exemplo daquilo que o Senhor nos ensina em tua palavra. Assim te bendizemos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa eu só escrever o comentário. E já vamos iniciar. Prontinho. Glória a Deus. Palavra de Deus, dando continuidade à sequência. 1 Tessalonicenses 5:12, de 19, que aí em específico hoje de 21 a 28, todo esse contexto, o qual o Senhor nos ensina através da sua palavra, a prática do dia a dia diante daquilo que ele nos pede, né? Então aqui ele fala de forma muito clara que ele pede ali, né? Pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para ensiná-los. Então aqui ele está dizendo algo bem prático ao povo ali de Tessalônica, para, no caso, respeitar aquelas pessoas que estavam os instruindo diante daquilo que era a vontade do Pai, né? Porque eles estavam guiando e ensinando eles dentro do que Jesus de fato deixou ali. Aí ele ressalta: tratem essas pessoas com maior respeito, amor, porque esse trabalho delas, né? Porque elas estão fazendo esse trabalho com você em relação ao amor, né? Então elas estão ali trabalhando, né, de forma amorosa, espontaneamente, levando ali a palavra do Pai. E aí ele fala que ele pede então aos irmãos, né, para que possam viver em paz uns com os outros. Pede ali que aconselha a ficarem firmes, né, e não preguiçosos, dando coragem ali às pessoas tímidas, ajudando os fracos na fé e tendo paciência com todos. Então aqui há diversas instruções para essa prática diária. Então é importante que nós seguimos exatamente como a palavra de Deus está dizendo. E aí ele fala: tome cuidado para não pagar o mal com o mal, né? Pelo contrário, ele diz aqui para a gente fazer bem aos nossos irmãos na fé, fazer bem dentro de qualquer situação que apareça ali para nós, que tenhamos esse comportamento de justamente agir com eles como Jesus faria. Então Jesus jamais pagaria o mal com o mal, né? Então, pelo contrário, Jesus faria o bem diante dessa situação. E aqui Paulo ressalta justamente isso. E aí ele diz para estarmos alegres, né? Para a gente orar sempre, para a gente ser agradecido em toda e em qualquer situação. Então, você está passando por uma dificuldade? Deixa eu analisar essa situação para
que eu tenho discernimento de que essa situação não é para me matar, essa situação não é para me afligir, essa situação tem um propósito, para que eu, de alguma forma, olhe para ela e seja agradecido à transformação de Deus diante daquilo que Ele quer fazer na minha vida. Então é importante você ter esse posicionamento justamente de ser grato a Deus, tanto da alegria quanto na tristeza. Ser gratos a Deus diante da prova e diante da vitória. Ser gratos a Deus diante de toda e qualquer situação, porque nós temos o hábito, né? Não sei você, mas isso já aconteceu comigo, de estar numa situação adversa e murmurar, e meu Deus, porque eu tô passando isso, né? Eu não entendo isso e aquilo. Só que assim, quando a gente para orar, porque justamente antes de ser grato, ele diz aqui que sejamos alegres e oremos. Então, quando passamos a orar e a alegria do Senhor é a nossa força, então seguiremos passo a passo aquilo que ele nos instrui. E aqui ele está dizendo justamente isso. Então é importante sermos gratos a Deus diante de toda e qualquer situação. E aí ele diz, isso é o que Deus quer, porque ele quer que nós estejamos unidos em Jesus. Nem também atrapalhemos a ação do Espírito Santo. Porque se vem uma situação adversa na nossa vida, o Espírito Santo está nos forjando, o Espírito Santo está ali permitindo, se não é Deus que nos coloca, ou nos colocamos pela desobediência, falta de discernimento, ou pelo nosso próprio eu, aqui ele está dizendo, olha, eu estou, de alguma forma, com você também nesse momento. Então, seja grata, ore, busque direção em mim para entender o porquê de você estar passando isso, porque é para seu ensinamento, né? E aqui ele fala para a gente examinar tudo. Tudo que é bom, a gente examina e evita todo mal. E aí, o que é evitar todo mal? É fugir da aparência do mal, de fato. Então, evitar fofocar, evitar falar mal, né, da vida do outro, evitar maldizer, evitar entrar em situações que vão te levar para um caminho mal, né? Ontem mesmo eu passou ali na minha linha do tempo ali do YouTube, aqueles, né, sugestões que fica, pastoras e entregando ali recados de Deus e dando orientação, e eu lembro de um que ficou assim bem grave, assim, que eu falei, meu Deus, eu fiquei chocada, que era justamente dizendo, olha, não vá, Deus foi específico, não vá para aquela praça hoje à noite, não vá, Jesus quer te dar livramento de morte, se você for, você vai morrer. E a pessoa ali, em vez de ouvir o recado de Deus através do profeta, não, simplesmente foi para a praça, chegou lá, foi metralhado, né? Morreu. Então, quer dizer, são coisas assim que a gente tem que fugir da aparência do mal. Se você sabe que aquele ambiente vai te contaminar, que aquela mesa vai te contaminar, se mantenha distante. Seja, né? Se você sabe que familiares, né, pai, mãe, quem quer que seja, que está te fazendo mal, situações estão te fazendo mal, sai, foge, fica distante. Amigos que são mesas que você senta, que de alguma forma tá te fazendo mal, sai daquela mesa. Aqui a palavra de Deus diz, evitem todo tipo de mal. E se você sabe que você vai para aquele grupinho, ali vai ter coisas de pornografia, ali vai ter coisas que vai fazer você pecar, murmurar, tirar sarro, sai daquele grupo. Evitem todo tipo de mal. A palavra de Deus está nos instruindo e para aplicarmos isso no dia a dia. E eu hoje entendo, eu louvo a Deus por tantos livramentos e por Ele me afastar tanto de parentes, quanto de pessoas, quanto de amigos, sabe? Justamente por quê? Porque Ele conhece o coração de cada um. Ele sabe o que tá lá, né? Ele ouve conversas que a gente não ouve. Então Ele nos separa, né? Por quê? Porque aqui ele está dizendo, evitem todo tipo de mal. Então, se a pessoa está se afastando de você, deixa aí. Não vai lá, o que está acontecendo? Não, tá indo embora, Deus está tirando, deixa ficar longe, né? Então, aqui é mais uma instrução que o Senhor dá pra gente. E aí ele fala que Deus não dê a paz, que ele faça
com que a gente seja completamente devotados a Ele, né? Dedicando ali, conservando o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo livre de toda mancha, né? Que aqui ele está falando a mancha do pecado, né? Para que quando o Senhor Jesus volte, quando Jesus venha para o arrebatamento, ele encontre as nossas vestes brancas, limpas, puras, intactas. Claro que não somos perfeitos, mas aqui a palavra de Deus, nessas instruções, ele está dizendo: busque se santificar dia após dia, dia após dia. Quando você cria o hábito de aplicar a palavra de Deus na sua vida, você está escolhendo se santificar e fugir realmente da aparência do mal. E aí ele fala para você tornar o seu corpo sem mancha, né? Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, o seu espírito para você estar ali em comunicação realmente com o Pai, e a sua alma, que são a sua mente, suas emoções, né? Tudo aquilo que faz com que você dirija a sua vida no dia a dia, intactos. E como você vai fazer isso? Como ele está dizendo, orando, fugindo da aparência do mal, buscando fazer o bem, não pagando mal com mal, né? Se preservando ali de tudo aquilo que desagrada a Deus. E aí ele diz exatamente: aquele que o chamas é fiel e fará isso em vocês se vocês permitirem que Jesus entre na vida de vocês e mude a sua história. Entre na vida de vocês e faça tudo diferente, né? E aí ele fala que ele é fiel justamente para fazer com que mude toda essa situação na sua vida. Então, ele diz: irmãos, lembre-se, daí pede orações, né, para eles estarem orando ali por eles, e cumprimente ali o cristão com o ósculo santo, que é o beijo, né, no rosto. Daí ele insiste: peço com insistência pela autoridade do Senhor que esta carta seja lida para todos os irmãos e que a graça do Senhor esteja com todos vocês. Então, o que Paulo está querendo nos alertar aqui? Que se aplicarmos tudo isso que foi dito, tudo isso qual eu falei aqui para você, nós teremos uma vida caminhando para a excelência daquilo que Deus nos chamou. Nós seremos exemplos vivos daquilo que Deus tem para cada um de nós. Então é importante você ter essa instrução aplicada na sua mente, no seu coração, para que as suas decisões sejam baseadas naquilo que Jesus deixou para mim, para você, para cada um que tem acesso à palavra de Deus, para que podemos aplicar no dia a dia isso na nossa vida, para que nossa roupa espiritual esteja sem mancha alguma. Sem mancha alguma é justamente limpa, purificada, e o Senhor, ele vai entender a intenção do nosso coração. Olha, a Tatiana está se esforçando para se santificar dia após dia, eu vou ajudá-la. Eu vou ajudá-la porque ela está seguindo e obedecendo a minha palavra. Então ela não vai fazer isso sozinha, porque sozinho a gente realmente não consegue, né? Mas com Jesus somos mais do que vencedores. Em Jesus podemos todas as coisas. Em Jesus é possível a santificação, é possível a renúncia de todos os males e pecados que o mundo quer que tenhamos, para andar em santidade, separado do pecado, dia após dia. Então, essas instruções aplicadas diariamente: orar, ler a Bíblia, jejuar, ter tempo com Deus, investir seu tempo com Deus, é de extrema importância. Então, eu e você, seguindo exatamente o que a palavra de Deus diz, ela vai justamente ter um impacto na nossa vida, e as pessoas vão olhar para nós e vão ver Jesus Cristo. As pessoas vão olhar para nós e falar: verdadeiramente ali é um homem de Deus, verdadeiramente ali é uma mulher de Deus. Por quê? Porque as nossas ações não são tomadas
pelo nosso próprio eu, mas pela obediência plena da palavra, exatamente como Jesus tem nos ensinado. Então é importante você tomar essa decisão, e tudo isso se inicia onde? Na sua confissão. E que confissão seria essa? Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se você quiser, eu faço essa oração com você agora. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Todas essas instruções que o Senhor está dando, eu preciso que o Senhor me ensine, porque eu quero mudar a minha vida, eu quero ter atitudes que agradam a Ti, e quem vai regir os meus passos a partir de agora é o Espírito Santo, que após eu estar confessando o Senhor como meu Salvador, entra na minha vida, me instrui, me capacita, porque sozinha eu não consigo fazer, mas contigo eu sou mais do que vitoriosa em Cristo Jesus. Amém. Então, essa oração te tira do papel de criatura e te leva para um papel de filho de Deus. E dentro dessa oração, o Senhor te capacita a se limpar dia após dia, colocando em prática os ensinamentos da palavra, colocando em prática agora o seu novo eu firmado em Jesus. Então busque uma igreja séria, uma igreja que tenha compromisso com a palavra, onde você veja ali, né, os frutos daquela igreja, do pastor que rege dentro da palavra de Deus, o mais próximo, porque nenhuma igreja é perfeita, mas olhando para Jesus, porque Ele é perfeito. E quando Ele nos instrui, Ele está dizendo exatamente aquilo que Ele vai fazer dentro da nossa obediência, se seguirmos a sua palavra. Amém? Então Deus abençoe. Amanhã 9 horas estaremos aqui, dando continuidade ao livro. Creio que amanhã já começa 2 Tessalonicenses, e assim seguiremos conforme o Senhor tem instruído. Então Deus te abençoe. Saiba que essa decisão que você toma é a melhor da sua vida, porque você irá se tornar com as vestes limpas e puras, porque quando conhecemos Jesus, carregamos inúmeros pecados que vamos acumulando ao longo do tempo. Mas à medida que obedecemos a palavra, o Senhor vai nos santificando, nos lavando e nos purificando, para que quando Ele voltar, estaremos sendo ali arrebatados para ter uma vida de eternidade com Ele, para a honra e glória do nome dEle. Amém? Então Deus te abençoe. Tem um Pix na tela, se você sentir no seu coração, faça o Pix. Deus te abençoe e multiplique mais e mais. E amanhã, sendo da vontade dele, estaremos aqui. Lembre-se, curta, compartilha, se inscreva no canal para que haja mais engajamento e as pessoas possam receber esse conteúdo da plataforma. Então, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigada a todos que entraram e tenham um dia abençoado para a honra e glória do Senhor.